Bom, então você viu que é uma relação leve, né? Como ela foi montada, o estresse, que é o estresse comum, né? O estresse que a gente chama de estresse positivo, que é geralmente a relação leve, ela é uma relação que não deve existir. Uma coisa tem que ficar claro para vocês: nenhuma relação entre pai e filhos deveria estar acima do eixo X. Qualquer relação entre cônjuges e pais e filhos devem cair dentro da matriz de relações humanas abaixo do eixo X. Então, uma relação leve, expliquei para vocês, e vou passar agora para a relação rasa. Essa é uma relação que eu costumo dizer que ela é a relação que destrói a autoestima. Toda relação estabelecida entre pais e filhos que cai no quadrante raso, eu sei que aquela criança será um futuro adulto com autoestima prejudicada. Será um futuro adulto com problemas de relações, problemas profissionais e muitas vezes até problemas cognitivos mesmo. Então essa relação rasa, ela tem que ser evitada a qualquer preço em casa. Então eu vou explicar para você o que é uma relação rasa, né? Quais são as características dessa relação. Bom, primeiro, ela opera em círculo de influência negativo, advindo de feedback de reforço negativo. O que é um círculo de influência negativo? Vou repetir para você, já te ensinei isso, mas toda relação, não só com filhos que você tem na vida, é chamado, dentro do universo da aprendizagem socioemocional, num círculo de influência. Ou seja, uma relação que a cada encontro, a cada troca, há um círculo de influência. Um influencia e é influenciado. Ao mesmo tempo que você está influenciando, o seu filho está também te influenciando. Lógico que a força de influência não é igual. A força de influência, dependendo da idade da criança, é muito menor. Mas quando você pega, por exemplo, um adolescente, a força de influência dele é gigante. Eu já vi, inclusive, casos onde o adolescente, num ciclo de influência, tem mais força que o pai. Ele desestrutura a família inteira. Então, o círculo de influência é isso, é você entender que é uma relação de troca constante. Se você estabelece uma relação rasa, você estabeleceu um círculo de influência negativo. A cada giro, a cada encontro, a cada vez que essa relação ela se manifesta, ela tem uma tendência a piorar. Por isso que ela, com certeza, está trabalhando em feedback de reforço negativo. Essa é a principal característica dela. Os pais adotam educação de baixa alavancagem. Geralmente, por que nós damos o feedback de reforço negativo? Porque nós queremos uma solução agora. A criança está gritando agora, ela está dando uma birra agora, ou ela tá peitando você agora, ela está te desafiando agora. Bom, primeiro, eu quero que você entenda que aquela atitude negativa do momento que você está vivendo agora, ela é um efeito. Ela é um efeito manifesto de causas do passado. E que causas são essas, Ivan? Você deixou a criança cruzar o gabarito dela. Ou seja, você não deu o limite que deveria dar. E isso foi uma causa do passado. Causa no passado eu te ensinei que é uma causa imutável. O que nós podemos trabalhar do passado? Os efeitos que ficaram latentes, que ainda podem nem ter se manifestado na relação, ou efeitos manifestos que você já está vivendo agora, que é o caso de uma criança que está na sua frente agora, precisando de uma intervenção. Qual é a tendência da baixa alavancagem? A baixa alavancagem, ela foca numa solução imediata. E a alta alavancagem, ela entende que uma mudança é um processo. Então, eu vou trabalhar muito em você, porque é muito comum, entre os meus alunos nos últimos 5 anos, deixaram as crianças cruzarem a linha, né?
cruzarem a linha do limite. E para agora, eles estão tentando reverter essa situação adotando ou uma relação rasa ou vulcânica, que fica à direita do eixo Y, né, que é o eixo vertical, que é a marca de tudo que está à direita na matriz de relações humanas, é a marca do atrito, é a marca de relações de muito desgaste. Então, o que você não percebe é que você está reforçando, você está num ciclo de influência negativo, você está corrigindo um erro, piorando o erro. Essa é a marca da característica de uma relação rasa, né? Destrói a autoestima do jovem. Por quê? Porque cada vez mais, quando você estabelece uma relação rasa, uma relação leve, você vai estar preparando o seu filho para quê? Uma criança que vai sofrer muito, porque vai chegar no mundo despreparada. Acredita que aquela redoma que existe em casa existe no mundo, existe na escola, nas relações, na faculdade, nas relações interpessoais. Ou da relação rasa, você vai destruir a autoestima, por quê? Muitos pais adotam a estratégia para trazer a criança de dentro, de volta para o gabarito, que eu chamo, né? Lembra que eu trabalho muito o conceito de gabarito e gatilho. Então você deveria ter estabelecido um limite, que eu chamo de gabarito. Em alguns, de acordo com que a criança vai amadurecendo, você vai aumentando o gabarito, mas sempre deixando claro o limite do gabarito. E que limite é esse? O limite que obriga a acionar o gatilho. Quem é o gatilho? Os pais. Bom, como esse limite foi ultrapassado, e isso já é uma causa inevitável, imutável, qual é a solução que a maioria dos pais adotam? Violência. Então, do mesmo jeito que a relação leve, ela tem uma tendência de ausência, né? É uma tendência de compensação, a relação rasa tem uma característica de autoritarismo. Então, vai para cima da criança. E aí, dentro da cadeia hereditária, você vai trazer no seu inconsciente todas as vezes que esse tipo de atitude foi adotado com você. Então, vou dar um exemplo. Enquanto você morar debaixo do meu teto, mando eu. Essa é frase clássica que a nossa geração viveu, né? Eu não estou perguntando, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Outra frase clássica da nossa geração, eu não pedi sua opinião, eu estou mandando você fazer. Então, vai adotando cada vez estratégias agressivas, estratégias extremamente autoritárias, numa geração milênio. Então, a nossa geração tinha muito pouco acesso à informação. Hoje, essa geração, ela consegue perceber esse tipo de atitude muito rápido. E lembrando, a criança, quando você adota uma estratégia dessa com ela, quando você agride ela verbalmente, como que a mente dela funciona? O que foi dito não pega, não é registrado. Então, assim, você deu um grito com a criança. O que ela entende, ela vai te acatar por medo. Os ciclos de influência negativo, eles são construídos pelos 5 maiores inimigos da mente. Então, eu criei um ciclo de influência com meu pai pelo medo. Eu não tenho respeito por ele, eu tenho medo. Ou eu tenho apego, né? Geralmente característica mais das relações leves. Reconhecimento. Quanto mais a criança recebe feedback de reforço negativo, ela se sente menor, fica a autoestima dela. Então, o que ela faz? O que eu preciso ser, ou o que eu preciso fazer para que meu pai ou minha mãe me reconheça como uma criança boa, positiva. Então, ela começa a lutar, a reforçar o modelo mental de reconhecimento na cabeça dela. Controle e culpa. Geralmente vem muita culpa nessa fase. Então, esses feedbacks de reforço negativo, eles vão destruindo a autoestima da criança. E mais, dependendo do temperamento
você está reforçando a parte violenta dos dois principais temperamentos, que é a dos temperamentos difíceis para o emocional, que é o colérico e o sanguíneo. Crianças que são criadas em ciclos de influência negativo têm uma tendência de potencializar na personalidade a parte negativa dos dois temperamentos. Por isso que eu falo, não se preocupa tanto com o temperamento. O temperamento é importante? Tem o perfil de temperamento? Tem. Ele obrigatoriamente a criança vai manifestar? Não. Por quê? Porque dependendo da forma que ela foi criada, a personalidade dela, inclusive, pode ser oposta ao perfil de temperamento, o que vai causar um conflito interno muito grande na criança. Então, a autoestima, esses feedbacks de reforço negativo vão se tornando cada vez mais frequentes e vão destruindo a autoestima. Lembrando, se você não se prepara, você é a base da pirâmide invertida. Eu te falei da pirâmide invertida. Para você mudar a mente de uma criança, que seria a quinta arena, ou olhando de cima para baixo seria a segunda, seria uma relação íntima, você primeiro tem que mudar a sua. Se você não trabalhar esse conceito de feedback de reforço positivo, como é que você quer que a criança aprenda? Aí a criança sai para o mundo e ela entende no inconsciente dela que resolver problemas é gritar. Por quê? Porque foi assim que você resolveu o último problema com ela. A mensagem que você deixou ao corrigi-la não foi o conteúdo, foi a forma. A criança, e isso é uma pesquisa de um cientista que já até falecido, chamado Chris Argyris, de Harvard, que diz o seguinte: a criança não aprende a fala, ela aprende atitude. Então, quando você dá um berro com a criança, quando você resolve uma briga agredindo, você criou um ciclo de influência negativo baseada no medo, não no respeito. É a primeira linha já negativa da educação. E a criança registrou o seguinte: se resolve problema na vida, principalmente com alguém mais vulnerável, gritando e agredindo. De repente, você vai ser chamado na escola que o seu filho está fazendo bullying ou agredindo um colega. Aonde você acredita que ele foi forjado? Na forma que você educou. Principalmente as crianças coléricas e sanguíneas. Elas já têm uma tendência de natureza a serem irritadas, impulsivas, explosivas e reações abruptas. Então, quando isso é reforçado, você molda a personalidade dela dessa forma. E a criança passa a ser um problema para a escola. Lembra que eu falei, quem educa são os pais. Quem passa a aprendizagem socioemocional são os pais. Mas o ambiente onde tudo eclode é na escola. Então, e principalmente eu falei, se a escola entendesse isso, ela aumentaria a oportunidade socioemocional das crianças se socializarem. Então, aumentaria tempos para jogos, para educação física, para atividades como artes cênicas, atividades em grupo, trabalho em equipe. Por quê? Porque isso mostra toda a deficiência da educação socioemocional vindo de casa. Então, se você está observando que seu filho está se tornando uma criança muito agressiva, não tenha dúvida. Ele está aprendendo isso pela forma que ele está sendo educado. Então, essa parte é muito importante se você estabeleceu uma relação rasa com seu filho. Então, eu preparei um infográfico aqui, né, das relações rasas, lembrando da importância de você baixar esses infográficos, porque eles funcionam como um grande checklist para você. Então, aqui estão as 3 características que eu falei da relação rasa, né? Opera em ciclo de influência negativo, advém de feedback de reforço negativo, adotam educação, geralmente é uma solução de baixa alavancagem. O pai não entendeu que o problema é um efeito e esse efeito, a causa está no passado. E não vai resolver essa causa com violência, não vai resolver da noite para o dia.
Às vezes tem pai que bate um desespero, que percebe esse erro e quer resolver. Gente, alta alavancagem é um processo lento e consistente. Vai levar tempo. Então isso tem que ser construído e eu vou te ensinar o passo a passo para reconstruir isso aí. E destrói a autoestima do jovem. Bom, qual é o outro infográfico que a gente precisa ver? O infográfico da matriz de relações humanas. Então, o leve você já viu, a criança é ressonante. Ivan, o que significa ressonância? Lembrando, as emoções, elas trabalham em valência, tem uma escala. Todas as emoções foram criadas escalas de força dela. Existem emoções de valência negativa, que é o pico das emoções negativas, e tem emoções de valência positiva, que seriam valências que realmente trazem, elevam a autoestima. Então, as relações leves, como não tem atrito, até porque elas são permissivas, elas são extremamente, a presença da autoridade está ausente, ela se torna uma relação, eu digo, ela é de valência positiva, mas ela é uma harmonia frágil e prejudicial. A relação rasa não, ela gera valência negativa. São emoções que destroem, inclusive fisicamente. Já está provado que dependendo do nível de estresse, se a criança ultrapassa o estresse positivo, e repetindo o que eu falei para vocês, mesmo o estresse positivo precisa de acompanhamento. Não existe a criança estar triste, a criança ter um estresse sem o apoio de um adulto. E isso, o estresse deveria normalmente receber apoio, às vezes até os 26 anos. Então você imagina uma criança que está em formação. A relação rasa não tem jeito. Todas as vezes que o círculo de influência acontecer, todas as vezes que há um encontro entre essas duas pessoas que estabeleceram um círculo de influência, ambos, ou pelo menos a criança, vai sair em valência negativa. Uma emoção de valência negativa, a emoção, lembrando vocês, é a parte física do corpo. Então, nessa hora a criança saiu com excesso o batimento cardíaco alterado, cortisol, adrenalina em excesso, e essas alterações para o longo prazo podem mudar, inclusive, os genes da criança. Levando a criança, inclusive, a ter problemas cognitivos, ter problemas gastros, porque normalmente as emoções, elas escolhem um dos 3 sistemas para dissipar essa energia, se é positiva ou é negativa. O gastro, o neuro ou o cardíaco. Então, geralmente o gastro é o sistema mais escolhido. O intestino, a ciência costuma chamar até de segundo cérebro. Então ele absorve todo esse problema, toda essa valência negativa de uma relação rasa, costuma ter um reflexo muito forte na parte gastro da criança. Então, nós mudamos de estresse. Então, você tem o estresse positivo, que eu expliquei para você, que é o estresse que precisa acontecer. As crianças precisam do estresse positivo para modelar uma personalidade forte, para modelar, para se tornar um adulto com autoestima elevada. Elas precisam, mas mesmo o estresse positivo, que é aquele estresse da brincadeira da escola, apanhei na escola, perdi no jogo, hoje eu tive um dia ruim, tirei uma nota baixa, tudo isso tem que ter o acompanhamento de um adulto. Então, primeira coisa, assim, não tem essa história que o estresse é positivo e pode correr solto. Muitas vezes, uma coisa que era um estresse positivo, ele começa a se repetir sem suporte. Então, a criança volta hoje da escola, extremamente abalada, e ela não recebe, porque não existe um círculo de influência, de diálogo, não existe um círculo de influência positivo. Então, ela volta e não se manifesta. E aí, uma vez, 2 vezes, 10 vezes.
vai chegar num determinado momento que aquele estresse que era para ser positivo, ele migra para outra categoria. Agora nós estamos falando de estresse tolerável. O estresse tolerável, ele pode nascer tolerável ou ele pode se tornar tolerável. Então eu vou deixar muito claro isso para você. O estresse tolerável, ele ativa os sistemas de alerta do corpo em maior grau, como resultado de dificuldades mais graves e duradouras, como a perda de um ente querido, um desastre natural, uma lesão assustadora. Nessas horas, muitos pais, e eu tenho passado muito isso no meu cotidiano, não observam o tipo de assunto, o tipo de pauta, a forma de tratar determinados assuntos na frente das crianças. E não subestimam a criança. Não, ela está lá na sala de TV, não está escutando. Ela está escutando. Então, uma criança que está escutando os pais falarem de dificuldade financeira, principalmente até 12 anos, aí, crianças que estão ouvindo os pais falarem em separação, crianças que estão falando de uma série de assuntos, elas absorvem isso como estresse já no nível tolerável. Já é um grau mais elevado do que o positivo. Esse estresse não é positivo. O estresse tolerável, o nome já diz, ele é tolerável, mas ele não é aceito. O estresse aceito seria o positivo. Então, a criança, eu tenho duas hipóteses. O seu filho vem sofrendo algum tipo de assédio, bullying, ou um ciclo de influência com o pai ou com a mãe negativo. Esse estresse está permanecendo por muito tempo sem apoio, e esse apoio pode ser dado por um psicólogo, pode ser dado por um dos cônjuges, né? Isso acontece, eu enfrento muito esse problema quando eu estou ajudando pais separados, porque um pai absorve esse conteúdo aqui no MIDI, começa a criar um ciclo de influência positivo, mas o outro não. Então é essa hora que eu vou ter que ensinar. E nesse caso, por exemplo, eu tenho casos aqui de mães que fizeram esse curso, foram conversar com o cônjuge ou com o ex-marido, e ele falou: eu acho tudo isso uma grande bobagem. Eu vou educar do meu jeito. E aí? Você já está separada? Então eu vou explicar, porque este é um caso comum, e eu vou te ajudar como você resolver um caso nessa situação. Bom, mas eu estou entendendo que esse estresse positivo está começando a se estender na escola, e a pergunta que fica, e aí é onde é o grande X do aprendizado, é por que uma criança que está sofrendo um estresse positivo não buscou apoio em casa. Essa é a resposta. Não é porque a criança está sofrendo um ataque na escola. Isso para mim é óbvio. Ela está sofrendo um ataque é o que eu costumo falar para as escolas. A criança que recebe o bullying, ela sai com uma educação socioemocional despreparada em casa, então ela sai com a autoestima prejudicada, uma baixa autoestima, e a criança que faz o bullying, a criança é muito violenta, ela está refletindo também a educação socioemocional. Quando essas duas crianças se encontram, você tem os dois extremos. O extremo muito ruim, o raso, o extremo que geralmente é uma criança que está sendo criada no quadrante da relação rasa, com a criança que está sendo criada na relação leve, ou seja, baixa autoestima, agressivo, não agressivo, valência negativa, valência positiva, vão se chocar. Provavelmente a criança, dependendo do temperamento e como esse temperamento for forjado, a criança que está na relação leve provavelmente vai entrar em estresse positivo. Não tendo a liberdade de abordar essa pauta em casa, ele vai tentar absorver isso. Depois de um determinado tempo, isso não é mais um estresse positivo. Ele começa a ir para a escola já no nível de estresse tolerável. Muitas crianças dão sinais. Você não subestime o seu filho quando ele fala que não gosta da escola. Quando ele começa a mostrar uma aversão à escola,
Não é porque eu não estou dizendo para você julgar a escola. Eu estou dizendo que está acontecendo algo na escola que está deixando aquela criança migrar do estresse positivo para o tolerável. E aí você deveria fazer a pergunta: por que eu não estou conseguindo tirar do meu filho o que está acontecendo? Agora, quando é um fato, né, por exemplo, uma separação, eles chegaram não existe hipótese de uma separação entre pais, por mais pacífica, que não leve a criança para um nível até maior do que esse, que é o chamado de estresse tóxico. Então, o estresse tolerável, uma separação, se for muito bem assistida, ela fica no nível tolerável. A perda de um ente querido, né? Um desastre natural, uma falência, uma dificuldade financeira da família, isso passa pelo estresse que a gente chama de tolerável. Bom, se a ativação for limitada no tempo e protegida por relacionamentos que ajudam pessoas a se adaptar, o cérebro e outros órgãos se recuperam dos efeitos que poderiam ser prejudiciais. Então, o efeito tolerável, o estresse tolerável, ele vai causar um dano, não tem jeito. A questão é que se esse tempo, por isso que ele recebe o nome de tolerável, ele é tolerável por um determinado tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês de algumas pessoas que eu vivenciei agora, né? Nós passamos por uma fase muito difícil da saúde da humanidade e N alunos meus tiveram parentes internados na UTI. Isso é considerado um estresse tolerável. Enquanto aquele parente está entre a vida e a morte, todo mundo que tem uma ligação, um círculo de influência afetiva está sob estresse tolerável, inclusive a criança. Então, precisa receber suporte. Se o adulto precisa de suporte, imagina a cabeça da criança. Agora, quando você recebe o apoio, né, quando essa ativação desse sistema negativo, que o sistema negativo que eu estou dizendo aqui é toda essa parte física, hormonal, ela vai atingir, né, toda a parte física, então ela recebe, você consegue recuperar isso, né, você consegue minimizar e voltar isso. Quando isso não recebe o apoio, esse estresse vai subir de grau. Então você tem a hipótese de um estresse que era positivo, migrou para tolerável e já vai migrar para o tóxico. Tem estresse que já nasceu tolerável e ficará no nível tolerável até virar tóxico ou volta a ser um estresse, uma marca na vida da pessoa, né? Uma lembrança, uma memória ruim, mas que foi muito bem tratada. Nessa hora a psicologia vai ajudar demais. Então, por isso que eu falei para vocês, nós pais não temos obrigação de saber resolver todas as situações. Muitas vezes, a gente procura ajuda. Nós não temos condição de resolver todos os problemas. O que não dá é deixar uma criança sob estresse tolerável durante muito tempo. Bom, aí nós chegamos essa é um trabalho, né, publicado na Universidade de Harvard junto com Stanford sobre o estresse tóxico. Então, o estresse tóxico ele pode ocorrer quando experimentamos adversidades fortes, frequentes e ou prolongadas. Então, o estresse tóxico ele é aquele estresse que irá abrir a porta para a ansiedade crônica e para a depressão. Então, se você quer saber como é que começa aí a trilha para uma daqueles caminhos depressivos, começa com estresse tóxico. Então, a criança recebe uma brincadeira na escola, positivo. A criança recebe uma brincadeira, uma gozação todos os dias. Estresse tolerável. Você não percebeu isso. Depois de um determinado tempo, tóxico. Aquela criança já entrou numa trilha da depressão, numa trilha da ansiedade crônica. A relação, o estresse tóxico, a pesquisa mostrou o seguinte: todas as crianças que presenciaram a separação dos pais, todas chegaram no nível do estresse tóxico. Então, às vezes eu insisto com os pais, eu falei a palavra insisto. Não, mas a minha separação foi muito tranquila. Não tem isso.
Uma separação, a criança precisa receber um apoio. Se você se sente preparado, é uma coisa. Eu, particularmente, prefiro um apoio de um psicólogo. A criança precisa receber. Ela não, principalmente, engraçado que parece que o adolescente absorve a separação com mais facilidade. Não é o que a pesquisa mostrou. A pesquisa mostrou que a criança que mais rápido entra no estresse tóxico numa separação é de 0 a 7. Depois, em segundo lugar, de 14 a 21. Em terceiro lugar, de 7 a 14. Né? Engraçado que há uma mudança aí. Então, o mais vulnerável ao estresse tóxico é de 0 a 7. No caso, eu estou falando de uma separação. E de 14 a 21 em segundo lugar. Mas todos estão vulneráveis, então precisa receber esse apoio. Outra forma de entrar em estresse tóxico é um abuso físico, né? Uma criança que apanha, ou em casa, ou dos pais, ou um abuso emocional. Ivan, o que é um abuso emocional? Uma forma autoritária, né? Uma relação, um ciclo de influência estabelecida pelo medo. É um ciclo de influência onde a criança começa a sentir culpa, porque dependendo da forma que o pai aborda, na cabeça da criança, aquela abordagem mostra que ela não é boa o suficiente para os pais amá-la, como deveriam. Então ela começa a forjar isso. Então ela começa a ter um abuso emocional. Negligência crônica, abuso de substância, né? Às vezes negligência crônica, a criança negligenciada mesmo, ao básico mesmo, aos cuidados mínimos. Abuso de substâncias pelas pessoas cuidadoras, né? Às vezes tem pais que lidam com substâncias como remédios controlados, ou tóxico, ou mesmo álcool, e pode levar uma criança para um estresse tóxico por isso. Exposição à violência, isso é inevitável, por isso que eu sou radicalmente qualquer tipo de violência em casa, ou os encargos acumulados das dificuldades econômicas da família sem apoio adequado. Eu vou te dizer uma coisa, eu falo muito isso no MIDI principal. Não existe essa hipótese que que o dinheiro não afeta o emocional. O dinheiro e o emocional, eles andam juntos. Por isso que quando eu estou criando a matriz de valor, por isso que quando eu estou mostrando as 4 áreas da vida, eu falo, não subestime a área profissional. Tudo bem que você tem que levar em consideração que são 4 áreas trabalhando de forma sistêmica, mas tem uma geração vindo aí, que eu estou chamando de geração propósito, que a minha preocupação é que eles falam muito em propósito e esquecem que propósito não paga a conta. Então, o apoio, uma criança quando percebe que a família está em dificuldade econômica, ela entra em pânico, ela não tem maturidade para lidar com isso. Então a forma que você vai abordar é muito importante, porque ela pode entrar em estresse tóxico e precisar do devido apoio. Em crianças, esse tipo de ativação prolongada do sistema de resposta ao estresse pode interromper o desenvolvimento da arquitetura cerebral e outros sistemas orgânicos. Então aquilo que eu te falei, a criança que chega ao estresse tóxico, ela pode, o que essa pesquisa mostra é que ela pode sofrer uma mudança de genes. Ela pode ter, inclusive, a parte cognitiva comprometida, ela pode se fechar a um potencial de múltiplas inteligências, por exemplo. É recuperável? Mas é um recuperável mais caro. Então, realmente, observar que tipo de relação... É por isso quando eu dou o MIDI principal, eu estou dando o MIDI Paz, ou eu estou falando da matriz de valor, eu falo, não existe hipótese de uma relação rasa não dar um resultado de uma autoestima baixa e uma futura criança prejudicada na parte interpessoal e na parte mesmo física. Não tem chance. Se você percebeu que está estabelecendo uma relação rasa, pode ter certeza. Eu não estou falando se, eu estou falando quando vai apresentar a conta e os problemas que esse tipo de relação traz. Bom,
O estresse tóxico enfraquece a arquitetura do cérebro em desenvolvimento, o que pode levar a problemas permanentes de aprendizagem, comportamento, saúde física e mental. Então, tem crianças que já têm uma tendência, né, que foram forjadas na educação, na própria personalidade dela, elas vão ter esse tipo de dificuldade mesmo. Então, é por isso que é todo esse sistema das características, do temperamento, das múltiplas inteligências, que a forma que você aborda todos esses perfis motivadores, por exemplo, que você forja uma personalidade forte, com uma autoestima elevada numa criança. Bom, além de aumentar os riscos de doenças relacionadas ao estresse e o comprometimento cognitivo até os anos adultos. Por exemplo, todas as doenças psicossomáticas e algumas doenças que podem comprometer toda a parte do aprendizado da criança vindo da relação do estresse tóxico. Então, o estresse tóxico, ele tem que ser acompanhado por um profissional. Não tem essa história que você percebe que, ouvindo essa aula, que o seu filho pode estar em estresse tóxico, eu vou resolver isso. Eu não faria isso. Eu acho que existe uma ciência, né, que estuda para isso. Eu procuraria uma ajuda de um bom psicólogo. Na verdade, já no estresse tolerável, se você não se sentir... Às vezes o estresse tolerável, que é a doença de um ente, a perda, você consegue. Às vezes você estabeleceu uma relação tão forte que você consegue. Mas você tem que estar muito atento. Até onde está o seu patamar, até onde você dá conta de levar para não deixar migrar para o estresse tóxico, né? Então, as relações rasas reforçam 3 trilhas da depressão do jovem. Então, daquelas 4 trilhas, as rasas, elas trazem um reforço muito forte nela. Vamos lá para o infográfico para você perceber quais são essas 3 trilhas, né? A primeira, excesso de pressão por resultado. Aí você fala assim, mas eu tenho uma relação rasa e eu não cobro resultado. Você não cobra que tipo de resultado? Você não cobra o resultado acadêmico, mas você acha que quando a criança percebe que pela forma que você aborda ela, grita, ela na cabeça dela, ela não é boa o suficiente para atender as expectativas dos pais, ela entra, isso é uma pressão por resultado. Senão ela não estabeleceria uma relação rasa com você. Segundo, vive sob efeito de expectativas irreais advindas de redes sociais. Não entendi. Bom, você está criando uma criança, a criança que é criada num ambiente de ciclo de influência rasa, ela tem o seguinte, o meu mundo é horrível. Aí ela vai para a rede social. Na rede social, você acha que ela vai encontrar todo mundo publicando relações rasas? É a hora que o mundo virtual, e isso funciona, o cérebro, ele não separa o que está sendo assistido na tela do real. Quem faz isso é a mente. Então, o inconsciente vai captando que aquele mundo existe. Que todos os amigos estão passeando, todos os amigos são felizes, todos os amigos têm um relacionamento maravilhoso com os pais, todos os amigos têm muitos amigos e eles vão se comparando. E eles, como estão na relação rasa, eles vão sentindo o seguinte, o meu mundo é o pior de todos. Por isso que eu falei, essa é uma trilha que você tem que vigiar as 2 pontas dela. Uma, é extremamente prejudicial, porque a criança que está ou jovem, numa relação rasa, ele vai querer esconder isso, então ele vai criar o mundo dele falso, o mundo virtual dele não é real, e ele passa a acreditar que pior que o dele é o pior de todos, por isso que é uma porta para começar um processo depressivo. E, futuramente, esse adolescente não terá uma relação forte com seus pais. Uma criança que passou o primeiro e o segundo setênio, ou seja, de 0 a 7, de 7 a 14, numa relação rasa, esquece. Não existe hipótese nenhuma
dessa criança, desse adolescente, agora aos 14 anos ou mais, ter uma relação forte com você. E ainda tem um agravante, e você não vai conseguir reverter isso, sem agora envolver a criança. Porque a partir dos 14 anos, você precisa dele também. Então, é um trabalho agora entre pais e filhos. Eu falo muito com os pais, a aprendizagem socioemocional, o ideal é começar no berço. Tem uma janela mágica de reverter toda essa parte que deixou passar entre 9 e 13. De 14 para frente, não dá para fazer sem o envolvimento do adolescente, não dá. Ele tem, agora é uma relação de mão dupla. Você vai precisar envolvê-lo no processo. Nós chegamos no 4º nível. Engraçado que eram estudos separados, mas eles se fundiram, que era o estudo da carga mental. A carga mental era um estudo que eles queriam entender o seguinte: por que as mulheres estão apresentando distúrbios de saúde mental 150% a mais que os homens? O que eu recomendo muito para os meus alunos? Quando vocês ouvirem determinados percentuais muito elevados, você deve parar e tentar entender a razão com muita profundidade. E esse percentual é inaceitável. Então, quando a Organização Mundial de Saúde falou, olha, 150, as mulheres estão apresentando algum tipo de doença mental, né, distúrbios de saúde mental, 150% a mais que o homem. Isso inclui depressão, ansiedade crônica, fobias, e eles foram entender o que estava acontecendo. O que acontece é que normalmente, eu falei que a sua mente opera em 2 níveis normal, quase 99% da humanidade. Agora se sabe do 3º nível, que é o autoconsciente, que eu ensinei vocês, que é o nível que você consegue fazer uma mudança no seu emocional, na sua mente. Mas a mente autoconsciente ela é mínima. Agora vamos lá. A mulher resolveu ir para o mercado. Ela resolveu brigar pelo espaço dela. Fato. E esse trabalho, ele vem sendo acompanhado, o universo da mulher, em 153 países. E por que eles foram fazer isso? Eles foram perceber que a mulher chegou, o certo seria o quê? Normal. Estou falando normalmente normal. De 97% a 99% de todas as operações mentais e físicas, qualquer operação que você faça no dia, já estavam programadas, que a gente chama de linha da concepção, né? Que é tudo regido pelos modelos mentais. De 1 a 3% você faz no nível de percepção, você raciocina, que também está baseado nos modelos mentais, você é refém da sua memória. Você só pode fazer uma mudança se você elevar a sua mente ao nível autoconsciente. O que acontece? Quando a mulher foi ao mercado, foi trabalhar, a mãe foi junto. A filha, a dona de casa, a esposa, a mulher. E a mente dela, que deveria estar trabalhando no nível de percepção entre 1 e 3%, ultrapassou esse limite. Então eles deram esse nome, carga mental, ou seja, a mente sofreu uma carga excessiva. Agora a mente tem uma carga excessiva. E isso vai gerar um problema um problema de saúde para a mulher. Então, só para vocês terem uma ideia, foi publicado na revista, foi uma pesquisa feita pela ISMA Brasil, publicada pela Exame, 72% dos brasileiros se dizem felizes no trabalho. Então você imagina que 72% das mulheres são infelizes no trabalho e ainda trabalham com uma carga mental, ou seja, elas estão fazendo raciocínios acima da média normal da linha ali de percepção. O que acontece? Elas estão forçando a mente e, consequentemente, estão adoecendo.
Então, tamanha infelicidade, esse 72% de infelicidade que acontece, já se sabe que vai levar a transtorno psicológico como depressão, ansiedade e burnout. A maneira que o corpo diz, eu não aguento mais. Então, está acontecendo isso com a mulher por 2 motivos. E o que preocupou esse estudo da carga mental? As mulheres, por estar sofrendo esse nível de estresse chamado carga mental, elas decidiram a sair da linha de promoção. Então, na cadeia, e isso foi um discurso feito em 2020, janeiro de 2020, em Davos, quando a Dinamarca estava apresentando o relatório, a revolução da requalificação, eles falaram, temos que repensar a forma de abordar a mulher no mercado. Eles acreditam que a grande solução vai ser o trabalho remoto. Por quê? Porque as empresas, ao flexibilizarem o trabalho, e isso é uma realidade para a geração milênio, a geração milênio vai exigir para trabalhar, que se você quiser ter os melhores profissionais na sua empresa, as empresas que vão absorver os melhores funcionários serão as empresas que terão mais flexibilidade. E aí o que acontece? Eles acreditam que nessa onda vai a mulher. A mulher vai pegar a onda da geração milênio. Então vai ajudar. Por exemplo, eu fiquei pasmo porque eu não acreditei que pudesse ser real que as mulheres estivessem saindo da linha de promoção porque não aguentam mais. Então elas chegam a um ponto que elas são vamos supor, uma determinada mulher é a pessoa mais bem avaliada para ser promovida e ela abre mão da promoção. Por quê? Porque ela pensa, eu não suportaria mais responsabilidade. Eu não consigo ter mais responsabilidade no trabalho e ainda cumprir meu papel de mãe, dona de casa, mulher, filha, né? É complicado. Então ela entra em carga mental. E algumas não, algumas tentam. Então elas chegam no trabalho, elas têm prazo de entrega, o que fazer, se o filho está na escola, que médico que ele tem que ir. Então o Harvard está acompanhando esse estudo de carga mental em 153 países. O único elemento, o único indicador que cresceu de 2019 para 2020 foi educação, mas nenhum indicador. Então, o que a pesquisadora responsável diz? Nós estamos criando muita hashtag e pouca atitude. Nós só seremos ouvidas e a mulher só consegue mudar essa realidade, segundo esse estudo apresentado no Fórum Econômico Mundial, de 2 formas. As mulheres começarem a ocupar os assentos dos congressos. Hoje, nesses 153 países, elas representam 18% dos assentos. E a segunda hipótese, os homens têm que aprender a entender a carga mental e assumir um novo papel. A geração milênio é mais fácil. A geração milênio são casais que nascidos depois do ano 2000. Esses ainda mais fácil, mas mesmo assim, eles não conseguem valorar, perceber e ajudar o trabalho invisível, que é aquele trabalho não remunerado. Então a mulher sofre uma carga. Só para você ter uma ideia, no melhor país, essa foi a publicação de janeiro de 2020, no melhor país, que se eu não me engano é a Dinamarca ou a Noruega, o homem, ele executa, a mulher executa o dobro de trabalhos invisíveis e não remunerados do que o homem. Ou seja, no melhor país, a mulher trabalha o dobro dos que eles chamam de trabalhos invisíveis. Trabalhos que não são percebidos, não são valorizados e não são remunerados, como ir ao supermercado, marcar consulta, levar o filho, fazer dever, cuidar da casa, limpar. Essas coisas não, e isso está levando a carga mental. Agora, qual é o grande problema, Ivan? Por que você está abordando a carga mental? Exatamente para abordar o estresse tóxico na criança. Eles chegaram à conclusão que a carga mental leva a mulher ao estresse tóxico.
Não existe hipótese. Quase todas, é quase unânime. As mães que entram em estresse tóxico migram ele para os filhos. Então, essa é uma abordagem que você precisa estar acompanhando, porque você pode, nesse exato momento, estar sobrecarga mental. Você, nesse exato momento, pode estar entrando em estresse tóxico. O seu filho vai entrar junto. Por quê? Porque a mãe não aguenta, ela não suporta, ela está no limite emocional. Ela passou do limite aceito. Ela chega em casa, ela não está em condições emocionais para educar os filhos. Então ela vai gritar, ela vai optar pela relação leve, né? Deixa acontecer, porque eu não tenho cabeça, e não tem mesmo. Não é julgando, não. A pessoa não tem cabeça, ela não tem estrutura mais. Não é uma estrutura emocional, ela não tem estrutura física. Ela passou do limite dela naquele dia. Então, eles estavam falando que a solução é flexibilizar o trabalho para as mulheres e a forma que a mulher é promovida tem que ser mudada. Por exemplo, no discurso eles falam como é que um homem geralmente promove uma mulher para um cargo de chefia. Olha, nós queremos saber se você está pronta, né? Você está muito bem qualificada, muito bem avaliada, mas nós sabemos que você é casada, que você tem suas responsabilidades em casa. Se você acredita que você está pronta para acumular mais essa função. Essa é a maneira de destruir e levar a mulher para a carga mental. A maneira correta seria, olha, você é a pessoa mais qualificada para ocupar esse cargo. O que a empresa precisa fazer para que você mantenha a qualidade de vida em casa, a qualidade de vida aqui, mantenha a vida em equilíbrio emocional, feliz e possa ocupar o cargo. Por quê? Porque você merece esse cargo, você é a mais qualificada para o cargo. Então eles alertam os homens que se não mudar a forma de oferecer a promoção, as mulheres irão continuar fugindo da linha de promoção. Só para vocês terem uma ideia, 57% de todos os diplomas universitários brasileiros são de mulheres. Sabe quantos por cento das mulheres ocupam o cargo de chefia no Brasil? 29%. Então elas têm 57% da formação para ocupar 57% dos cargos de chefia, elas ocupam só 29%. E isso tem uma tendência que está diminuindo. Então, o único indicador do mundo, em 153 países, que a mulher está acompanhando o homem é na questão da educação. O resto não. Para vocês terem uma ideia, o patrimônio, se a década 2010-2020 se repetir, de 2020 para 2030, a mulher, o mundo, o patrimônio do mundo estará equilibrado meio a meio em 250 anos. A influência financeira da mulher vai levar 153 anos. Então, precisa repensar o papel da mulher. E se você é um pai que está me assistindo, eu vou te dizer, eu fiz uma autocrítica. Eu sou um grande estudioso sobre o tema. E eu te falo, eu me preocupei. Eu me preocupei pela forma que eu enxergava o trabalho invisível, porque a maioria do trabalho invisível eu não enxergava. Então, eu repensei o meu papel em casa. Eu comecei a me oferecer mais para dividir esse trabalho invisível. Por quê? Porque a sua esposa em carga mental, a sua ex-mulher, não tenha dúvida, o estresse tóxico dela vai migrar para o estresse do filho. Né? Todos os motivos relacionados pelos funcionários, diretamente relacionados à falta de habilidades socioemocionais. Então, eles pegaram e começaram a pesquisar por que isso acontecia. Por que tanta infelicidade? 72%, gente, é um número absurdo, né, de funcionários, de pessoas infelizes no trabalho. E por que essas pessoas eram infelizes? Começaram a pesquisar. Essa pesquisa está publicada, como eu falei, é uma pesquisa da ISMA Brasil, publicada pela Exame. Bom, as empresas precisam entender que é um problema sistêmico. Profissionais infelizes são pais infelizes e vice-versa. Quando você enxerga aquela flor de lótus, as 4 áreas da vida, existencial, motivacional
interpessoal, suas relações e a vida profissional, não existe como separar. Essas 4 áreas trabalham de forma integradas. Uma área dessa entra em estresse, ela afeta as outras 3. Então, as empresas precisam entender e investir na qualidade de vida, principalmente do público feminino. Então, um estudo realizado pelos acadêmicos Sendil Mullarathan, professor de economia de Harvard, e Eldar Safi, professor de psicologia de Princeton, criaram esse termo. Então, se você quer saber, quiser pesquisar mais, quer saber aonde é a fonte, quem são os estudiosos, quem criou esse termo, pode mergulhar nessa pesquisa, vocês podem entender mais, mas eu estou explicando ele com muito bem detalhado para vocês. Então, carga mental, ela é consequência do que chamaram de trabalhos invisíveis para explicar o que está acontecendo com a mente da mulher. Ou seja, as pessoas... Olha essa moça nesse vídeo. Ela está almoçando, provavelmente resolvendo um problema da escola do filho, teclando, conferindo um relatório, isso que é literalmente a carga mental. A mente, o cérebro, trabalha entre 99 e 1, ou 97 e 3, do inconsciente para o nível consciente. A mulher está tem que ficar no nível consciente muito acima desse 1 e 3%. Ela não está suportando. E a criança... Agora, por que vocês acham que aparece tanta depressão pós-parto? Imagina o que vem, né, de uma mulher que já vinha em carga mental, entra e dá luz. Aí vem uma sobrecarga. E aí aparece esse fato, é inevitável, é o quarto elemento que pode estar e pode ser o grande causador de relações leves e relações rasas. A mãe chega em carga mental, ou seja, ela chegou no limite da mente, limite físico do cérebro e da mente. O limite emocional, ela chega em casa e deixa rolar. Eu não aguento mais estresse, então ela adota relações leves, ausência. Ela não cria uma relação forte com os filhos. E é uma defesa quase de sobrevivência. Ou ela vai explodir e vai acabar criando uma relação ou rasa ou vulcânica, dependendo da profundidade dos bons momentos, né? Pode migrar, mas no geral pode criar uma relação rasa aí. Esse fenômeno é maior em mulheres que ficam com a guarda das crianças. Então e isso acontece muito hoje, eu tenho alertado muitos pais. É importante ficar atento, porque quando as mães entram no estado de carga mental, as crianças vão absorver isso. É um fato. Trabalhos invisíveis, por mais variáveis que as tarefas invisíveis possam ser, uma lista de alguns itens facilmente encontra ressonância na maioria das mulheres, nem que seja por similaridade. O que é? Manter a casa abastecida, limpa, as crianças, no mínimo, com o básico da escola, né? O ir e vir, não estou falando nem de dever, de estudar, não. Mas se você pega o geral, o número de pensamentos que a mulher tem, o número de assuntos e pautas que a mulher tem que fazer no dia é muito superior ao nível do homem. Consequência, exaustão, baixa produtividade, mau desempenho no trabalho, problemas de relacionamento, e, em última instância, doenças mentais como a depressão ou até doenças físicas, né? Então, o que as pessoas... Só dando um exemplo para vocês do que essa carga mental pode estar provocando na sociedade. 64% dos divórcios acontecem depois do nascimento do primeiro filho. Não pode ser coincidência. E para mim, existem 2 explicações científicas para isso. O nascimento de uma criança expõe a diferença de modelos mentais que estavam latentes, que são modelos mentais que você traz da infância. Essa é a primeira explicação, para mim, clara. Casais que não alinham a matriz de valor, não definem valores e o que está por trás dos valores, irão entrar em conflito, consequentemente, uma grande chance de separar. Segundo, a mulher não suporta ser mulher. Ela se perde no mundo feminino. Ela acaba não sendo nada. Ela acaba não sendo a mãe que ela queria ser. Ela acaba não sendo a profissional que ela queria ser. Ela não acaba atendendo as expectativas do marido, que não entende o trabalho invisível.
e ela entra em colapso de saúde mental mesmo. Então, a importância da carga mental, por que eu falo da importância? Vocês não fazem ideia do impacto socioeconômico e socioemocional de uma separação. Não existe uma separação, como eu falei para vocês, não existe uma separação onde a criança não chega pelo menos no nível do estresse tolerável. No geral, toda separação primeiro manifesta o estresse tóxico. Tem que estar acompanhado, o que eu não vejo que é uma realidade por aí.